Olá pessoal, a edição de hoje do Antegrades vai falar sobre acolhimento, sobre a importância do afeto levado aos familiares de pessoas em privação de liberdade, às próprias pessoas em privação de liberdade, como também aos egressos prisionais. E a nossa convidada dessa edição é Silvana Castro Pires. Ela é monitora da Comissão Carcerária de Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. E é daqui a alguns segundos, no Antegrades. Foi quando eu conheci o sistema do lado de dentro, né, com a visão de quem saiu da sociedade de um outro lado e começou a fazer parte do sistema também. Aí me deparei com a realidade de quem está privado de liberdade, a realidade do que é, a saga de cada familiar, a cada luta, o porquê. Mesmo fazendo parte disso, lá dentro, tinha uma pessoa aqui fora lutando, sozinha, solitária, para tentar ajudar os familiares. E ela fez despertar isso em mim, querer ajudar. E hoje eu amo o que eu faço, poder ajudar os familiares, de alguma forma, aqueles que também estão privados de liberdade e aqueles que estão vindo para a rua, numa luta constante para ser aceito, para ter uma oportunidade. Então vale a pena. Eu acredito muito nisso e é por isso que me faz lutar todos os dias. O maior desafio, na minha opinião, de vivência, né, foi no começo em ser aceita pelos familiares, porque é um público que é muito desconfiado, que sofre muito preconceito e nunca teve ninguém disposto a brigar, pelo menos não aqui em Bento, né, por eles. E aí, de repente, eles se depararam com algumas pessoas querendo lutar, brigar pelos direitos deles. Então, algumas aceitaram, outras ficaram mais na defensiva. Eu acho que esse foi o maior desafio que nós encontramos. E aí, depois foi da aceitação e o conhecimento dos que estão em regime fechado, né? Um outro alvo, um outro público também bem arisco, né? É o quem tá vindo pra rua, porque estão meio perdidos, não sabem em quem confiar, se pode mesmo contar. A luta constante, né, com os agentes, com a aceitação deles, né? Alguns aceitam numa boa o nosso trabalho, reconhecem, outros de forma alguma. Mas tudo é válido, porque é como diz o ditado, né? Nós somos pinguinhos de água quebrando pedra. Como ser humano, como me sinto, cada história que eu escuto de um familiar me engrandece, me faz crescer, me faz me sentir uma pessoa melhor. Às vezes até acreditar que sou a Mulher Maravilha, que de alguma forma eu posso amenizar uma dor, dar uma palavra de conforto. Eu não sei explicar bem em palavras, né? Mas isso aqui me faz muito bem. Me faz mais bem pra mim do que eu acho que eu faço pra elas. Porque em ver um sorriso de um familiar que às vezes entra ali desesperado, dar um abraço, dizer pra ela, confortar que ela não tá sozinha, que todas nós que estamos ali também temos experiências, também temos vivências, e que não é pra ela se importar muito com o que a sociedade fala, e que ali ela tá protegida. Eu não sei se é isso que tu queria como resposta, né? Mas é assim que eu me sinto. Às vezes a Mulher Maravilha. E às vezes também uma criança. Em meio a um mundo que tem muita tristeza, mas tem tanta gente boa, de bom coração, pessoas que estão ali, que se encontram. Eu escutei de uma grande amiga minha que eu fiz dentro do cárcere. Não estamos todas no mesmo barco, mas sim todas na mesma tempestade.
que eu sinto quando familiares sofrem preconceito é como se fosse diretamente comigo. Toda vez que um familiar sai de dentro do presídio para entregar, que entregou sua sacola e entra lá na casinha chorando, eu choro junto, eu me revolto, eu sinto a dor deles. Eu digo para todos eles, e parece hipocrisia, mas não é. É um pedacinho de mim em cada um deles. A dor deles é a minha dor. E aos poucos eu tento conversar com aquelas pessoas que não fazem parte desse núcleo, que não conhecem os familiares, não conhecem o cárcere e tudo que envolve, né? Eu tento mostrar para elas que o familiar não tem culpa, que o preso também está pagando seu crime. Às vezes a sociedade diz assim, mas deveria pagar mais. Mas se o juiz determinou, o preso está lá pagando a sua pena e o familiar também tá. Ninguém para se pôr no lugar de uma mãe, de um pai, de uma esposa, de um filho, que eles não escolheram aquilo ali. Ninguém quer o pior por seu familiar. Muito pelo contrário, luta e acredita. Por isso que não abandonam. Porque se abandonar, o que vai ser feito deles, né? Então é mais fácil tu criticar sem conhecer. Eu diria que a sociedade deveria pelo menos ter um pouquinho mais de conhecimento para poder falar. Eu carrego um lema comigo. Para mim te julgar, eu tenho que conhecer. Eu tenho que caminhar essa estrada. E no momento que a gente começa a conhecer e caminhar, a gente não perde mais tempo com o julgamento. Sobre o preconceito que os familiares sofrem, né? É bem complicado. Mas eu ainda acho que os desapenados, os reeducandos, né? Que vêm para a sociedade, retorna para a sociedade, é bem maior com eles. Eles não têm chance de emprego, a sociedade olha com maus olhos. É muito bonito falar em reeducar, socializar, né, no papel, porque na prática não existe isso. A sociedade finge que não vê, e quando vê é para criticar, para fazer com que o preso se sinta, o ex-preso se sinta menor, excluído. E uma coisa assim, ó, como é que tu vai querer que uma pessoa que às vezes passou 4 anos lá dentro saiba voltar para a sociedade se ele não tiver um auxílio, o apoio, né? Ainda tem o familiar que sofre o preconceito, às vezes, de trabalhar e ter que esconder no seu trabalho que é familiar de preso, para não ir para a rua, para não ser humilhado. Então a única mensagem que eu tenho para passar para a sociedade é: família não é crime. Não é justo. Só isso.